Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vira a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do Mengão. O Flamengo saiu na frente, não adiantou secar, Vampeta, dessa vez não adiantou secar, o Flamengo saiu na frente na disputa de quartas de final contra o Estudiantes, 2-1, com um gol relâmpago do Pedro, já com 14 segundos, um dos gols mais rápidos da história da competição. O Pedro entrou nesse ranking. E depois o Varela, já com 8 minutos, estava 2-0 para o Flamengo. Já com 2 minutos de jogo e poderia ter feito 3-0. Se tivesse feito o terceiro gol, já encaminhava de vez a classificação, já teria decidido o confronto nos primeiros 45 minutos, ainda mais jogando no Maracanã. O Flamengo não decidiu. E aí, no segundo tempo, a gente vai entrar aqui no mérito da arbitragem, que tem que ser questionada, criticada, e vamos trazer também um fato novo nesta edição do Bate Pronto. Um posicionamento oficial da Conmebol se pronunciou sobre a arbitragem desastrosa, péssima, que a gente acompanhou ontem no Maracanã. Mas deu Flamengo, 2-1, a vantagem poderia ter sido maior, mas o Flamengo leva para a Argentina esse 2-1, Fábio Piperno, o que você achou da atuação do Flamengo ontem? Futebol é um negócio sensacional e apaixonante, né? Por conta de coisas que acontecem como ocorreram ontem. Então, Pedro faz um golaço aos 14 segundos de jogo, um dos gols mais rápidos da história da competição, como o Pedrinho falou, e um lance difícil. A bola é cruzada, ele está de costas, tem que girar na frente do marcador, proteger a bola da tentativa do marcador, neutralizá-lo, e aí ele consegue o giro perfeito, caindo, desequilibrado e tal, e faz um gol muito difícil, um gol de centroavante bom, como ele é, né? Um dos melhores da América do Sul. Aí, quando o jogo está 2-0, ele recebe uma bola limpa, corta o zagueiro com facilidade, como se não tivesse ninguém na frente, coisa que só quem sabe muito consegue fazer, e é o caso dele. Aí o gol fica todo escancarado. Um centroavante fantástico, como é o Pedro, certamente tem, enfim, converte um lance como aquele até com facilidade. Aí o que o Pedro faz? Chuta perto da onde o goleiro está, no canto do goleiro. E acaba perdendo uma chance clara de fazer ali o 3-0. Ou seja, ele fez um lance muito mais difícil e não converteu mais fácil. Coisas do futebol. Aí o Flamengo ataca, faz um primeiro tempo brilhante e tal. Mas sai com 2-0, poderia ter feito muito mais. Vem o segundo tempo e no final acontece aquele erro, mais um, né, de um árbitro péssimo. Então o Flamengo foi garfado. Agora, primeiro há a crítica de muita gente equivocada, ou seja, por que o VAR não chamou no lance do segundo amarelo? Porque em lance de cartão amarelo não pode chamar. O protocolo do VAR não diz isso. Então, aquele não era um lance para a interpretação do VAR. Era o árbitro ruim, interpretou mal e expulsou o jogador do Flamengo de forma equivocada. E aí, mais tarde, estou lá assistindo um pós-jogo, né, enfim, da ESPN, vamos dar o crédito aqui, eu não tinha percebido que o zagueiro, enfim, o defensor do Estudiantes, ele toca a mão na bola antes da bola ficar em disputa entre o Plata e o jogador lá do Estudiantes. Foi um toque sutil, mas houve. Ele bate com os dedos na bola, desvia claramente a trajetória e tal. Aliás, ou seja, ele faz um movimento antinatural que desvia a bola, então, portanto, estava dentro da área, pênalti. O árbitro não viu, era um lance difícil, pouca gente viu na hora, mas aí que está o negócio. Os aspores que estão lá têm obrigação. Tá aí, ó. Então, os aspores têm obrigação de ver isso, e não viram. Então, o Flamengo, no mesmo lance, ele foi duplamente prejudicado. Era pênalti e não podia haver a expulsão. Então, assim, esse árbitro tem que ser defenestrado, mandar para Marte, como outros. O Wilton foi desastroso na quarta-feira e o de ontem também. Como é que essa turma pode continuar, Mauro, com emprego? Quer dizer, o Wilton, se ele pegar o Eurotúnel, se ele sair da França, vou fazer agora um turismo, vou de Paris para Londres no Eurotúnel. 2h40 depois, quando ele chegar do outro lado, no lado londrino, provavelmente vai ter lá uma força do exército, da polícia, sei lá de quem,
querendo, sabe, tomar uma providência contra ele, porque a arbitragem dele, a atuação dele na Copa, naquele jogo da Copa do Mundo entre França e Inglaterra, foi desastrosa. Assim como foi desastrosa anteontem. Essa turma não pode mais continuar apitando o jogo desse padrão. Então, eu lamento que a Conmebol ainda escolha esses caras. O Flamengo foi muito, muito, muito prejudicado e aí tomou um gol, depois da expulsão, daquelas coisas lotéricas absurdas que tem no futebol. E é por isso, eu insisto, que a gente gosta tanto. Ou seja, Palmeiras toma um gol contra o River, que a bola desvia e entra. Palmeiras em 22 contra o Atlético Paranaense, no gol do Terans, ele dá um chute fora da área, despretensioso, a bola bate também no zagueiro, engana o goleiro e entra. E o Atlético classifica lá com aquele gol. Ontem, o cara, enfim, o argentino cruza na área, a bola bate lá, parece lance aí de pebolim, sobra lá para o jogador que faz o gol e reabre um confronto que seria muito fácil para o Flamengo, que é infinitamente mais time contra esse Estudiantes. Mas não vamos esquecer que o time argentino tem uma camisa forte, é acostumado a jogar Libertadores, vai ter estádio cheio, tudo aquilo que a gente sabe. O Estudiantes tem 4 títulos, né? Tem mais título que todos os brasileiros. É isso. E, Pedro, assim, concordo com o Pedro. Pra mim, o Flamengo foi... A gente briga aqui, secar um ou outro, mas vamos falar do jogo sério mesmo. O Flamengo foi, pra mim, o prato, né, pra ser expulso. A bola do Samuel Lino, pra ele tropeçar sozinho, é porque o cara trisca nele, é pênalti, bate no pé dele. Concordo. Bate, que ele não é cair. Ele estava em direção ao gol, indo em direção ao gol. Você acha que ele tropeçou nele mesmo? Nada, bateu, teve o toque nele, a expulsão foi injusta e a bola bate na mão mesmo. Bate na mão do zagueiro mesmo. E quando começa o jogo, eu digo, hoje vai ser daqueles jogos tipo Vitória, vai meter uns 5. 8 não, mas uns 5, 6, todo mundo estava prevendo. Só que o segundo tempo o Flamengo não volta e o Estudiante acha esse gol e por pouco não empata ainda com a Hilário, né? Que a bola bate no ala. Alário, né? Isso. A bola bate no ala. De 2015. Bate no ala e quase o Hilário empata o jogo, passa assim e vai pra córner, né? Agora o jogo tá vivo, dá uma esperança. Eu já joguei contra os Estudiantes lá pela Libertadores. A torcida vai mesmo, vai lotar, vai. Como os argentinos fazem, né? A festa. Não tem torcedor no mundo que saiba fazer festa, defender os cânticos, pulando, incentivando, que nem argentino. E o Flamengo vai ter isso, vai ser uma coisa nova, de repente, pro Saúl, vai ser uma coisa nova pro Samuel Lino, vai ser uma coisa nova se o Jorginho tiver inteiro, até o próprio. Os demais não, já está acostumando ali, o Varela já joga aqui, o Léo Ortiz está vivendo isso, o Léo Pereira, Ayrton Lucas, mas para esses 3 jogadores, esses 3 reforços, vai ser uma coisa nova para eles dentro da Libertadores. O torcedor do Flamengo, os jogadores, precisam ficar indignados com a arbitragem. Realmente o Flamengo foi operado no Maracanã ontem e a gente vai dedicar aqui um tempo no programa só para falar da péssima arbitragem. Ainda teve o negócio do árbitro lá que foi falar, ó, o cara tá com 3 amarelos, né? A reclamação tá com, dos jogadores do Flamengo tá com amarelo, né? vinha que no intervalo o quarto árbitro teria sugerido ao treinador, ao Domingues, treinador do Estudiantes, que tirasse o lateral, bem fraquinho, estava quebrando o galho, o lateral direito, porque ele já estava amarelado e poderia ser expulso. É evidente, não precisa nem dizer que isso não existe na regra do jogo, mas é dever dizer que até os anos 70 e 80, árbitros, ou até mesmo nosso querido Oscar de Roberto de Godoy, Dulcídio Vanderlei Bosquilha fazia muito isso, José Robert Wright também, que era uma outra época, também não era correto, mas não era o negócio que é absurdo agora. Que às vezes sugeria, fala, cara, você vai... Saiu hoje uma nota da Conmebol pedindo desculpa. Com certeza, assim, e parece que temos provas disso, né? Então, assim, evidentemente, não existe uma interferência de arbitragem. Você fala, olha, tira o homem aqui, vai ser expulso. Você pode até numa administração de ambiente, de fervura, para o próprio atleta, você não pode falar, olha, tá na lista aqui, tá. Mas virar para um treinador, é evidente que tá errado, era mais o quarto árbitro, né? Tem outra coisa também que eu não concordo nem a pau no futebol. Por exemplo, tá jogando Corinthians e Palmeiras. Você é o árbitro. Vai ter um corner. Adoraria, vamos falar de hoje. Vai ter um corner aí, o Depay vai pra área. Sim. E o Gustavo Gomes começa a segurar ele. Sim. Aí o árbitro fala, ó, larga
senão eu vou dar o pênalti. Ele não pode alertar o... Não pode. Ele tá favorecendo o outro adversário. Ele pode até falar, olha, segura, tal. Não, e no Brasil... Não pode, não. Ele tem que marcar o jogo, ele não pode orientar. Isso. Aí se eu sou atacante, eu falo, peraí, você tem que apitar. Você tá orientando ele pra não me segurar. Quase todo jogo acontece isso. Não, no mundo todo. Mas tem uma coisa que no mundo todo acontece, no Brasil um pouco mais, na América do Sul, que é pior, pra mim é pior ainda. É quando, por exemplo, tem um recuo que você não sabe se... Quer dizer, não é que se sabe. O árbitro tem que interpretar se é intencional ou não. Muitas vezes, o árbitro, quando a bola está sobrando para o goleiro olha para o árbitro faz o sinal, não, esse não é falta. Isso não existe, isso é um crime lesa bola. Você não pode falar para o jogador, seja qual for, não pega que eu vou marcar ou pega que está liberado. Cara, você pode ter um amigo numa pelada e olhe lá, o árbitro fazer isso. Mas no futebol profissional, você não pode falar o que você vai interpretar sobre o lance. Ainda que seja um lance fortuito e não é tão usual, mas eu já vi no Brasil e vi em jogo que eu comentei na Champions, lá fora, mas muito mais no Brasil e na América do Sul, o árbitro fala, beleza, isso não pode, né, cara? Isso bola parada. Aí o Gustavo Gomes vai para a área do Corinthians, o Wilder Alberto tenta segurar, o juiz fala assim, Wilder, se você segurar, eu vou dar o pênalti. Ele não tem que falar nada, ele tem que olhar, ver o que é o lance e marcar. E ainda, aliás, na célebre... isso aí eu vejo direto na televisão. O célebre jogo de desempate numa sexta-feira de 81, no Serra Dourada, entre Flamengo e Atlético, aquele jogo durou 32 minutos, tem uma cena mais ou menos parecida que começa a confusão, que o árbitro José Roberto Wright avisa aos capitães de Flamengo e do Atlético Mineiro, falou, olha, a próxima entrada dura, ele admite, os jogadores de Flamengo e Atlético também admitem, as poucas coisas que todas as versões batem, e eu escrevi, inclusive, o livro oficial do Flamengo, junto com o André Rocha, sobre isso, entrevistei o José Roberto Wright a respeito também. E todos confirmam que o Wright ainda falou, olha, a próxima entrada dura, e era uma pancadaria desde a final do Brasileiro de 80, eu vou expulsar. E aconteceu isso, o Reinaldo, que não é disso, um gênio, para mim, o maior jogador da história do Galo, o Reinaldo, o Rei dá uma tesoura por trás do Zico e é expulso. Não só porque o Wright havia avisado, mas esse e outros lances anteriores, não só naquele clássico, mas em outros jogos do Brasil, do mundo, nos anos 70 e 80, era uma tesoura por trás, era para cartão vermelho. E foi expulso o Reinaldo, isso com 28 ou 29 do primeiro tempo em Goiás. Então assim, o Wright ele avisou, a próxima entrada da FIA eu vou expulsar. Uma administração de um jogo como aquele ainda vai. Agora, realmente, o que aconteceu ontem no intervalo, no finalzinho, no intervalo, né? No jogo do Maracanã, não pode, entre outros absurdos, que no caso prejudicaram o Flamengo no Rio. E o Matias Vinha confirmou. O quarto árbitro comunicou ao árbitro que o atleta do Estudiantes já estava com amarelo na zona mista lá do Maracanã. O Matias Vinha, abre aspas, todo mundo escutou, eu falo espanhol, escutei bem. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa.